Fala galera, agora acho que o áudio está funcionando beleza, está saindo. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa jornada Impacto PME, que é a nossa live aqui, onde eu vou te ajudar a melhorar a gestão do seu negócio, trabalhando aí os 4 pilares que a gente precisa desenvolver para uma empresa crescer. E assim, se você está aqui, é porque... Vai dar eco. Se você está aqui é porque sentiu que algo precisa mudar na sua empresa. E é exatamente disso que nós vamos falar hoje. E essa live não é para todo mundo. Ela é para quem decidiu tirar a sua empresa do caos e assumir o controle dos seus negócios, o controle da sua vida, o controle da sua empresa. Para quem cansou de viver no meio do caos, no meio da solidão, no meio da bagunça, da sobrecarga, aquela solidão da liderança, aquele ponto ali que não tem ninguém para poder te ajudar, é por causa disso que você está aqui hoje. E eu vou te entregar a chave que virou o jogo da minha empresa e tem transformado negócios aqui na minha região, na minha cidade e em outras cidades também. E é tudo que você precisa estar aqui, estar aqui com a mente aberta, estar aqui pronto para poder aprender, para poder crescer, para poder desenvolver, para melhorar o seu negócio. Porque isso vai depender muito mais de você do que de mim. Lá atrás, quando eu constituí minha empresa, quando eu criei o meu negócio, que já vai fazer 10 anos praticamente, o que eu acreditava quando eu abri essa empresa? Que essa empresa ia mudar minha vida, que eu ia começar a ter liberdade financeira, que eu ia tirar férias 4, 5 vezes por ano, que eu ia ficar rico, né? Que todo mundo abre com um plano de ficar rico. Ia ter mais tempo com a minha família, ia ver meus filhos crescendo, levar meu filho na escola, ir para a praia. Mas sabe o que aconteceu comigo naquele momento? Eu troquei o CLT, troquei o emprego de carteira assinada pelo pior emprego que eu já tive na minha vida. Que foi o quê? Eu me tornei um escravo do meu próprio negócio. Eu me tornei um escravo da minha própria empresa. E eu fazia tudo. Eu contratava, eu demitia, eu atendia, eu vendia, eu precificava. Todas as demandas da minha empresa, elas passavam por mim, antes de ser transferidas para alguém, quando eram transferidas. Que o pior era isso, né? E assim, o pior de tudo, eu achava que tudo isso era parte do processo, tudo isso era muito normal. Que o quê? Que aquela rotina pesada era comum de quem era empresário. Que aquela rotina ali, estafante, que eu não tinha tempo para nada, que eu não conseguia dormir direito, eu levantava cedo, chegava à noite em casa. Eu achava que aquilo era tudo parte do processo, que aquilo era normal. Só que aí veio, em 2021, eu tive um problema de saúde, como todos conhecem o processo. Aconteceu uma pandemia em 2020 e 2021, e naquele momento eu fiquei hospitalizado e fiquei afastado da minha empresa por cerca de 40 dias. E aí o que aconteceu nesses 40 dias de afastamento? Nesses 40 dias que eu fiquei fora do meu negócio? A minha empresa... Aí o pessoal está pedindo aqui, está chamando no grupo lá, falando que não está conseguindo acessar. A minha empresa perdeu 25% de faturamento por causa desse afastamento, por causa que era eu que respondia tudo, por causa que era eu que resolvia tudo. Então, eu perdi, naquele momento, 1/4 do faturamento da minha empresa, 1/4 dos clientes que nós tínhamos, eles foram embora naquele momento. Por quê? Porque eu era o cara que fazia tudo. E foi ali que eu entendi que eu não tinha uma empresa. E eu já decidi, de bate-pronto, quando eu estava hospitalizado, eu decidi que se eu saísse daquela, eu decidi que minha vida seria diferente. Por quê? E é isso. Isso é muito perigoso. Porque quando você falha, tudo desmorona, tudo vai de água abaixo. E aí vai, e o trem não flui, o trem não anda. E você pode estar vivendo isso agora. Você pode estar vivendo isso que eu vivi naquele momento, você pode estar vivendo hoje isso. Você contrata sem critério. Você não tem um marketing que funciona, que conecta com o seu cliente. Você vende quando o cliente vai comprar de você. Você não tem processo, você não tem acompanhamento. Os seus processos financeiros, a sua conta pessoal é misturada com a sua conta empresarial.
E você nem sabe por que você está sem dinheiro. Você pega o cartão da sua empresa e vai para o boteco. E você vive todo dia fazendo o quê? Apagando incêndio. Você levanta cheio de problemas, nem dorme de noite, sobrecarregado, todo mundo está nas suas costas, seus funcionários, todos eles dependem de você para tomar decisões. Todo santo dia é a mesma coisa. E você às vezes acha que isso é normal. Por quê? Ninguém te ensinou a fazer diferente. Você não aprendeu com ninguém como é que mudava isso. E aí eu vou te contar agora uma história que ninguém vai te falar. Isso, galera, isso não é empreendedorismo, isso não é ser empresário. Isso é autodestruição. Nesse momento você está destruindo a sua vida, destruindo a sua saúde, perdendo o tempo de qualidade que você teria com a sua família. E o preço que você vai pagar por isso, se você continuar fazendo desse jeito, é um preço muito, mas muito alto mesmo. Primeiro, sua saúde, você não consegue cuidar da sua saúde, do seu corpo, sua família, os seus sonhos, e tudo vai ficando pelo caminho, tudo vai ficando para trás. Só que calma, tudo isso tem solução. E é por isso que você está aqui hoje. É por isso que você está aqui hoje querendo mudar a sua vida. Porque a partir do momento que você assumir o controle dos seus negócios, a sua vida vai ser diferente. Viu? Vê aquele ar ali, tá calor, né? Vê o ar-condicionado ali para nós que tá fritando aqui. Voltando aqui, porque eu tô reclamando de calor. E foi dessa dor, foi desse momento de dificuldade, porque eu digo assim, em toda dificuldade, em toda adversidade que nós passamos, nós temos oportunidades. Foi desse momento que nasceu a jornada Impacto PME. Foi dessa minha dor, foi desse meu sacrifício, foi de tudo que eu vivi naquele momento de dor, de dificuldade, de sofrimento, de perca de dinheiro, de perca de clientes, que nasceu esse programa. E esse programa o quê? É um programa completo, é testado, é validado, é estruturado. Para quê? Para te tirar do operacional, para você deixar o cara de ser o cara que faz tudo dentro da sua empresa e trocar de nível, sair do seu nível operacional e passar para o nível estratégico. Você vai ser o empresário que a sua empresa precisa que você seja. Você vai ser o empresário que a sua empresa merece. Você vai ser o empresário que vai fazer a sua empresa decolar, a sua empresa crescer. Porque as empresas crescem no nível estratégico. As empresas crescem se você parar para pensar no crescimento dessas empresas. Você vai ter que sair da função de bombeiro, de apaga incêndio, de socorre todo mundo, de o bonzinho que faz tudo para todo mundo, de assumir a responsabilidade dos outros e vai se tornar o quê? O líder, o gestor que a sua empresa precisa para crescer e deslanchar no mercado. Por quê? Porque um líder de verdade, ele opera com visão, ele atua com processos claros, ele trabalha com foco em algum objetivo. E assim, para isso, a gente tem que trabalhar dentro da empresa. Eu trabalho 4 pilares principais. Primeira coisa, gestão de pessoas. Como é que você faz a gestão das pessoas dentro da sua empresa? Você contrata, vai passando alguém na rua, você fala, ô fulano, vem cá, você está precisando trabalhar? Vem trabalhar comigo. É assim que é a sua contratação? A minha era desse jeito. Eu sei que você está passando porque a minha também foi assim. Eu contratava desse jeito. O amigo do fulano, o primo, o sobrinho. E a primeira coisa no processo de contratação de funcionários, você não pode contratar quem você não pode mandar embora. Porque o seu compadre passa ali e fala, ei, compadre, tá pegando lá na sua empresa? Eu tenho aqui uma pessoa aqui, o meu filho precisa trabalhar. E aí você fica numa situação totalmente difícil, porque depois você manda o filho do compadre embora, e aí? Você não tem mais. Ele fica com inimizade, ele acha ruim, porque o filho dele é uma pessoa muito boa. É uma pessoa boa, só que não é boa para trabalhar na sua empresa. Como é que você delega suas funções? Você entrega para a pessoa e vira as costas e deixa para lá? Porque delegar não é simplesmente eu entregar, virar as costas e deixar para lá. Delegar é eu entregar, é eu acompanhar. Primeiro eu vou ensinar para depois fazer com que isso se torne
fácil para quem está fazendo. E vou te falar mais, você fala assim, mas só demora um pouquinho, eu mesmo faço. Eu faço melhor que os outros. Tem pessoas que fazem muito melhor que você. Tem pessoas que fazem com excelência, inclusive com excelência que você não tem. Porque você é o bombeiro que apaga incêndio. Então, às vezes, você não consegue entregar essa excelência que a sua empresa precisa, que a sua equipe precisa. E na questão da delegação ainda fica um pouco pior. Você vive assumindo, às vezes, o mico do outro. Você repassa uma demanda, passa um pouco, o seu funcionário chega em você e fala, nossa, aqui está corrido, Lázaro, me pega aqui. Aí você fala, deixa aqui que eu resolvo. Era para ele fazer. Passar alguns minutos, o que acontece? Você está fazendo no lugar dele. E aí, mais tarde, ele vai chegar em você, que era você para cobrar dele, ele vai chegar em você e fala, e aí, já terminou? Aí você fala, não deu tempo ainda. Ele fala, poxa, mas você falou para mim que ia fazer. Você está entendendo a gravidade da situação? E eu tenho certeza que você também passa por isso. Como é que você treina a sua equipe? Ou você acha que treinar uma equipe é caro? Ou você acha que investir na sua equipe custa muito caro? Aí você vira para mim e fala, não, mas eu vou treinar esse funcionário, ele vai embora depois. Agora eu vou te fazer a pergunta crucial. E se você não treinar e ele ficar na sua empresa por 5 anos, produzindo resultados pífios, meia boca, e você concordando com tudo e fazendo o serviço dele? O que você acha que é melhor? Então comece a pensar nisso. Para ser o líder que a sua empresa precisa, para ser o líder que a sua empresa merece, você precisa se posicionar como tal. Você precisa ter processos claros de liderança. Você tem que liderar as pessoas, ser o exemplo para essas pessoas, mas não o exemplo de bonzinho, o exemplo da pessoa que entrega resultado. Você precisa ser o cara que delega e o cara que vai lá mais tarde e cobra o resultado. Você já terminou? Está entregue? Não está? O cliente já está cobrando? É isso. Para contratar, você tem que ter um método. Você tem que fazer uma entrevista com base em parâmetros. Como é que eu contrato na minha empresa hoje? Tem um processo de contratação. A gente recruta, pega currículo, avalia currículo, antes de fazer uma entrevista presencial, a gente já pede um vídeo ali perguntando por que essa pessoa quer trabalhar na minha empresa. Para quê? Se ela não mandar o vídeo, ela já foi eliminada na primeira fase. E eu já não perco mais tempo com ela. Na segunda etapa, ela vem para a entrevista presencial. Na terceira etapa, ela vai fazer um testezinho prático. Para quê? Para poder ficar mais fácil e eu acertar as pessoas. Porque eu vou contratar uma pessoa, e hoje eu contrato na minha empresa, não é com base em área de formação, porque eu tenho uma empresa de contabilidade. Eu não vou contratar pessoas só que estudou contabilidade. Eu preciso de perfis de pessoas que entregam resultado, independente da formação que ela tenha. E é isso que funciona. E tem uma outra máxima que diz, contrate devagar e demita rápido. Ainda ontem, eu conversando com um cliente, na cidade vizinha nossa aqui, o cliente falando, não, mas eu fico aqui, espero dar 3, 4 meses para depois eu dispensar. Cara, você contratou ele sem parâmetro nenhum. Você contratou ele com nenhum bate-papo direito, você fez com ele para contratar. Você não testou ele. E aí você segura ele 3, 4 meses dentro da sua empresa só te gerando custo e não te gerando resultado. E você acha que está tudo bem. Você acha que está certo. Então começa a ter parâmetros, começa a fazer um questionário, começa a fazer um teste prático. E é isso que faz a diferença na contratação. Outro ponto, que geralmente as pessoas negligenciam demais, ainda vamos falar um pouquinho mais de gestão de pessoas. Eu não faço um feedback. O que é um feedback? Eu sentar com você e falar para você onde você está errando. É expor para você os seus pontos falhos, é mostrar para você os pontos bons. Porque tem muitos casos aí que você chega na empresa, o funcionário foi demitido, foi dispensado, você chega nele e pergunta, por que você saiu? Eu não sei, eu achei que estava tudo bem, estava fazendo tudo certo e me mandaram embora. Você não falou para ele que ele estava fazendo errado. Aí você vai falar, mas é óbvio, ele sabia o que ele tinha que fazer. Não, gente, nem sempre. O óbvio tem que ser dito todos os dias. Você precisa dizer o óbvio, mostrar o óbvio para essa pessoa e mostrar para ele e dar a oportunidade para ele melhorar. Porque quando você dá a oportunidade, você vai cobrar o resultado. Olha, você tem tantos dias para melhorar, para você mudar o seu comportamento, para você fazer do jeito certo. Se ele não mudou, se ele não mudou o comportamento, se ele não alterou, tudo bem, aí é o momento de você falar, olha,
Felizmente, você é uma ótima pessoa, porém aqui você não entrega o resultado que a gente precisa, que essa empresa precisa. Isso é um feedback. E quantas vezes você faz isso no ano na sua empresa? Num processo de experiência, você tem que fazer isso pelo menos 2 vezes por semana, 2 vezes por mês. E depois você tem que fazer isso pelo menos 1 vez por mês. Fazer um feedback sincero, verdadeiro, realista, não é só passar a mão na cabeça, não. E é isso que faz a diferença. Gestão de pessoas é isso, o nome já diz gestão de pessoas. Porque as pessoas são a parte mais importante para fazer sua empresa crescer. Mas as pessoas certas no lugar certo são aquelas que dão resultado. Não adianta você colocar uma pessoa que tem perfil administrativo para vender. Por isso você contrata perfis. Quando você precisa de pessoas, você contrata o perfil da pessoa. E se não deu certo, ele é uma ótima pessoa, porém ele não serve para estar na sua empresa. Está tudo bem. Isso é parte do processo. Você também não vai acertar sempre. Uma outra coisa fundamental que a gente tem que pensar, marketing, galera. Chego nas empresas por aí, que eu visito empresas, sou consultor de negócio. Você chega na empresa, o cara fala assim, como é que está seu marketing? Ué, cara, eu estou postando no Instagram. Que estratégia? Você está postando para quem? Você está querendo mostrar seu produto para quem? Para quem que você vende? Não, não sei, eu estou postando todo dia. E aí? Ninguém vende para todo mundo não, galera. Vocês têm que entender que marketing é a melhor ferramenta que tem para conectar pessoas. O marketing é uma ferramenta que vai conectar a pessoa ao seu produto, conectar a pessoa à sua empresa. Mas a pessoa certa. Não adianta você tentar mostrar o seu produto para uma pessoa que não vai comprar de você. Às vezes ele ama a sua empresa, acha lindo, bonito, só que às vezes seu produto não é nem para a classe social dele. E adianta você mostrar para ele? Aí você fala que o marketing, não, eu fiz e não deu resultado. Você está entendendo como é que funciona? Então, o marketing é uma das ferramentas principais dentro do negócio, que é mostrar o seu negócio para o mundo. Você pode ter o melhor produto, se você não mostrar para os outros, não contar para ninguém, não adianta você ter o melhor produto. E é isso. É sobre isso, tá, que a gente está falando. Por isso são pilares, por isso são princípios que têm que ser seguidos. E assim, às vezes você está gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, queimando dinheiro, fazendo com o público errado, fazendo do jeito errado e falando que não está dando resultado, que eu já fiz e não funcionou. E para isso o quê? Você tem que construir estratégia. Marketing tem que ter estratégia, marketing tem que ter objetivo. Outro ponto. Bônus. Bônus não, desculpa. Vendas. Cara, vendas. Tem empresas que a gente chega que tem dificuldade de comprar. Você não tem um vendedor, você tem, às vezes, e muito mal, um tirador de pedido ali, um atendente ruim. E você acha que está tudo bem. Ah, eu tenho um vendedor. Cara, para quantos clientes seu vendedor liga por dia? Quanto que é a meta dele por mês, por semana, por dia? Essa é a base de vendas. Empresas pequenas ficam estagnadas. Um dos motivos é por não ter metas claras. Não ter acompanhamento junto ao vendedor para poder cumprir essa meta, cara. Está entendendo tanto que isso é grave? E você está negligenciando, você está vivendo, você está deixando acontecer. E não adianta, se você não vender, se você não tiver meta, se não tiver acompanhamento, se você não tiver motivação, se você não estiver cobrando resultados, se você não linkar metas à bonificação, cumprir o meta tem que ter um benefício, cara, não vai resolver seu problema. Abre a mente. Eu falei lá atrás, você tem que estar com a mente aberta para se tornar o empresário que você precisa ser. E, não menos importante, a gente vai falar de gestão de finanças. Porque não adianta também você vender. Porque a gente fala, tem que focar 80% da sua energia em vendas. Porém, você vende e gasta o dinheiro todo errado. Você pega o cartão da sua empresa e vai para o barzinho. Você pega o cartão da sua empresa e vai para a praia. Aí você vira para mim e fala assim, nossa, Lázaro, mas a minha empresa não dá lucro. Cara, na maioria das vezes a sua empresa dá lucro. Você que faz ela dar prejuízo. Você que é o cara que estraga o negócio. Porque você gasta além do que deveria. A sua conta pessoal está misturada na conta da empresa. Você não tem um controle rigoroso de custos. Você não tem um controle, você não sabe nem quanto sua empresa custa por mês. Você não tem uma planilha de Excel ali para falar, olha, esse mês deu tanto de resultado. E é sobre isso. Isso é gestão financeira, é gerir números, é saber quantos por cento que a sua empresa dá de lucro. Isso é gestão financeira. É controlar a entrada e saída de dinheiro, fechar o caixa todo santo dia. A maioria das pessoas vai ali, cata o dinheiro do caixa, vai no supermercado, vai no açougue.
Cara, tá tudo errado. Então, assim, para você entender, começa a separar a gestão, essa questão financeira sua, pessoal, da questão financeira da sua empresa. Começa a ter controles mais rigorosos. Começa a anotar tudo, nem que seja num caderninho mesmo, papelaria ali. Eu pego aqui, Carol, entrada, saída, livro caixa, todo dia, fecha. Para no final do mês você saber, nossa, eu ganhei pouquinho, mas eu ganhei. Ou eu não ganhei nada, tive prejuízo. Outro problema seríssimo que tem, por onde eu passo, eu vejo isso quase todo dia. Você tem ideia? Eu tenho, dos últimos 2 anos, eu tenho 3.000 horas de atendimento a empresários. Precificação. Você chega ali, o cara tá... Como é que é a sua precificação? Ah, eu estou ganhando aqui 40%. Quando você faz a conta para ele, está ganhando 20, 22, 23, 15, 10. E é isso. E aí ele acha... Aí ele vai lá e gasta os 40. E aí como é que esse negócio sobrevive? Ele não vai. Então, assim, são dores, cara, que o empresário passa por isso todo dia. E eu tenho certeza que grande parte de vocês que estão nos vendo passa por isso também. E aí você vai aprender como é que precifica, cara. Aí você vai perguntar para mim, fala assim, beleza, mas isso funciona na minha empresa também? Cara, a gente tem vários casos que fala desse tipo de coisa. Vídeo, eu organizo depois o vídeo da Juliana para nós aí, Will, agora. E assim, além de tudo isso, galera, a gente fala muito de cultura empresarial. O que é uma cultura organizacional? Nada mais é do que o jeito que a sua empresa funciona. É colocar a sua empresa para fazer do jeito certo. É ter missão, visão, valores, mas não como enfeite de parede, não um quadro bonito ali só para você dizer que tem, não, que é um código de cultura. É realmente viver isso na prática dentro da sua empresa todo dia. Quando a gente coloca um processo cultural para funcionar, as pessoas vêm e ficam. Eu te falo que dentro da minha empresa, aqui a gente não tem praticamente demissões. E quando você pergunta... Ontem eu fiz uma pergunta para uma colega aqui, uma colaboradora nossa. Por que você gosta de estar aqui? Eu gosto do ambiente de trabalho daqui. Isso é objeto de um processo cultural, de um trabalho de melhoria de cultura, de fazer com que o ambiente se torne agradável e seu funcionário queira estar aqui. Aquela pessoa que está aqui trabalhando para você não esteja aqui só por dinheiro. Porque se ela está aqui por dinheiro, ela não te dá resultado. Ela não vai produzir o suficiente para a sua empresa crescer. E assim, eu vou te mostrar aqui agora o caso da Juliana, que ela vai falar sobre a questão. Inclusive, ela era funcionária pública, ela é casada com funcionário público e se tornou empreendedora. E a gente foi lá ajudar ela a desenvolver a empresa dela. E nós abrimos a Malsara 2 funcionários públicos. Então, a cabeça era de duas pessoas formadas em Direito. Então, nós preocupamos muito com a parte jurídica da loja. Tudo legal é tudo bonito, né? Tudo. Funcionários, a questão jurídica da loja, tudo impecável. Perfeito. E eu procurei marcas que eu, como consumidora, gostava. Essa parte, Lázaro... É a nata, né? Impecável. Essa parte ficou ótima. Mas a gente não teve um planejamento de gestão financeira. Sim. Então, assim, nós fizemos com capital próprio, abrimos a loja com um sonho, muita vontade de trabalhar, sem análise financeira nenhuma. Sem organização, sem conhecer processos, simplesmente com um sonho e um Justamente. De dinheiro, fazer estoque e vamos embora. E uma boa vontade, que era demais, né? E abrimos a nossa loja. E essa falta de conhecimento dessa gestão financeira, com o tempo, foi causando problemas na loja. Sim, correto. Né? E principalmente o meu esposo, ele começou a falar para mim, pequena, temos que procurar ajuda. Nós não sabemos fazer essa gestão financeira. Ele acordou antes de você, falou assim... Justamente, não, pelo amor de Deus. Porque ele se tornou o banco do negócio. Justamente. Era o provedor. Ou eu me organizo ou eu vou continuar. Ou então, a malsaria aqui em casa vão viver de mim. Né? E aí, foi quando a gente procurou o Sebrae. E o Sebrae, graças a Deus, nos mandou você. Né? Que desde o início da consultoria, abriu leques, principalmente fora da consultoria financeira,
Porque quando você chegou aqui, a gente percebeu que a consultoria financeira, eu acredito que era o último dos gargalos. É porque, na verdade, né, diante de tudo que a gente falou lá no início, né, quando eu fui analisar, acho que fatos e conversas e tudo ali, os controles de processos financeiros, se tornaram secundários, né? Justamente. E aí, a partir do momento que começou a fazer um trabalho em cima do seu marketing, em cima das suas vendas, voltado realmente para trazer resultados, a sua realidade começou a mudar, né? Completamente. E aí você abriu também a minha cabeça, a forma de pensar. Sim. Eu percebi que eu vivia muito no mundinho pequenininho. Com a mente fechada. Né? Com a mente fechada. Muito voltada até para dentro da minha realidade, para dentro da minha cidade. Depois do Lázaro eu descobri que eu não tinha alcance dentro da minha cidade, que é uma cidade de 8 mil habitantes. Problemas de marketing, né? Justamente. De aparecer realmente, né? De levar o conteúdo para o meu cliente, né? De apresentar o meu produto. E então, assim, foi uma virada de chave muito grande. Eu comecei a trabalhar com tráfego pago nas minhas redes sociais. Isso trouxe uma visualização 10 vezes maior do que o que eu tinha. E resultados em vendas, né? Que é o mais importante. Justo, né? que é o mais importante. Hoje eu vendo para São Paulo, hoje eu vendo para o Rio de Janeiro, hoje eu vendo para Minas Gerais. As cidades vizinhas eu já vendo para depois. Outro ponto que eu acho. Vamos trazer aqui um caso. Você já quer passar o caso da Meire também? Vou trazer para vocês o caso da Meire, que é uma outra empresária que também me levou para lá por um problema falando de finanças e no final das contas ela tinha um problema muito similar ao da Juliana. Ela tinha excesso de estoque, falta de processos de marketing, falta de estratégia no marketing e passava pelas mesmas dores ali. É capital de giro, endividamento, e aquilo vai frustrando, vai tirando a paz, tirando o sossego, tirando a sua qualidade de vida, tirando as coisas que você precisa no dia a dia ali. O Will vai subir o vídeo ali, enquanto ele sobe o vídeo, nós vamos falando aqui. Então, o que é que eu falo? Essas pessoas, galera, estavam como você está hoje aí na sua empresa. Essas pessoas estavam passando pelas mesmas dores, pelos mesmos problemas, pelas mesmas insatisfações que você passa hoje no dia a dia do seu negócio. Então, assim, para você ver que o seu problema não é só seu. E a maioria das pessoas já nem vê isso mais como um problema, porque faz tão parte da vida delas, aquilo é tão corriqueiro, é tão comum, é tão trivial, que ela acha que é normal. Eu achava que era normal. Eu achava que aquilo era coisa do meu dia a dia, que aquilo era parte de ser empresário, porque também eu nunca tinha sido empresário antes, né? Eu também trabalhei em iniciativa privada e eu vim no serviço público. Do mesmo jeito, eu passava por aquelas dores. Então, assim, são coisas que você vive, que você passa, que vai gerando dores, e aí vai se acumulando frustrações. Porque aquele sonho que você tinha lá de trás, de ser um empresário, de ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, tirar férias 2, 3 vezes no ano, liberdade financeira, ter dinheiro todo dia, ele foi frustrado no meio do caminho. Porque como você é a pessoa que mais trabalha, você chega cedo na sua empresa, você trabalha até de noite, você criou uma empresa para ter mais tempo com a sua família e chegou no ponto de você não ter nem tempo para ver sua família. Seu filho crescer e você não viu. Vai soltar a roupa. Vamos colocar a história da Meire aqui para vocês. Vindo à loja física, tive que me reinventar pro digital. Mas não sabia como. Aí, depois, pós-pandemia, física e virtual. Agora estou aí nessa luta para administrar os dois. Sim. Geralmente, quando você tem só uma virtual, tranquilo, ou só a física. Né? Agora, fazer funcionar as duas, hoje, com certeza, é meu maior desafio. Não, meu maior, quando eu te procurei, o meu maior desafio, igual eu te falei, eu descobri também que eu não era só fazer o marketing, porque eu já estava fazendo marketing, já tinha conteúdo diário. Era fazer o meu marketing virar vendas. Com estratégia, né? Com estratégia. Certo, né? Então, Para quem que eu vou vender? Para quem que eu vou vender?
qual é o meu perfil do meu cliente. Então, isso eu precisei da sua ajuda, né, do seu olhar, né? E até então começou a aumentar o meu estoque e eu procurei você como gestor financeiro e você me falou, você precisa gerar Caixa, né? vendas. Eu sei que vai dar certo lá no final. Ah, você mesmo foi um que disse que a luz está brilhando aí, né? Então a energia tá outra, com certeza. E a gente está mais confiante. Quando você tem direcionamento, o jogo vira. Porque você tem a sua meta e tem o direcionamento ali. Para perseguir a meta, né? Que está naquele caminho certo, né? Exatamente. Porque acho que o papel da gente, enquanto consultor, enquanto gestor também, Meire, é te ajudar e, como você falou, dar um direcionamento. Já traz a expertise de outros carnavais, de outras empresas que a gente já trabalhou. Lógico que tem que adaptar para o seu negócio, porque nem todos os negócios são iguais. Mas o resultado acho que aparece, você viu que em 2, 3 meses, por exemplo, no mês de fevereiro você conseguiu bater sua meta com 110%. Então isso já é algo muito positivo, porque, por exemplo, em janeiro você chegou em 70%. Não, e com a minha equipe ainda desfalcada, né? Você está com metade da equipe, né? Que é outro ponto. Você está produzindo mais com menos gente, inclusive. Menos gente. E eu agradeço demais, assim, a parceria que nós estamos criando aí esse ano. E a minha meta está feita anual e eu preciso muito da sua ajuda aí para estar trilhando esse caminho e fazer vendas e gerar conexões e dentro dessas conexões gerar vendas, não só em Montes Claros, mas região também. Não, mas com certeza. E quem sabe um dia ser conhecida... Vai chegar Brasil, tá? Brasil, com certeza. Eu penso... E para vocês verem, é um outro caso clássico e eu tenho certeza que é muito parecido com a história de muitos de vocês, assim como era muito parecido com a minha história. E aí isso vai trazendo o quê? Vai trazer clareza. Mas isso tem solução. A solução é muito simples, né? Eu criei um método diante de todas essas dores que eu falei lá atrás, que eu passei também, que a gente apresentou aqui. Eu criei um método para te ajudar a resolver esses problemas que você tem hoje aí dentro da sua empresa. Focado nesses pilares que eu trouxe aqui. Eu trouxe 5 pilares. Eu trouxe gestão de pessoas, eu trouxe marketing, eu trouxe vendas, eu trouxe gestão financeira e, por fim, cultura empresarial. Então, 5 pontos que você precisa trabalhar, que você precisa melhorar dentro do seu negócio, se você quer uma empresa que realmente funciona, uma empresa que realmente dá resultado, e você se tornar um empresário que você precisa ser para sua empresa ser um sucesso e decolar. E esse método é um método tão simples e aplicável e cabe no seu negócio, aplica-se em qualquer negócio. Porque os padrões são muito parecidos. Apesar dos ramos de atividade serem diferentes, ele funciona para qualquer tipo de empresa, para qualquer ramo de atividade. E assim, eu te garanto que você, depois de implementar essas mudanças, implementar isso na sua empresa, a sua realidade, a sua vida vai ser outra. Você vai ter novamente por perto a sua família, você vai ter a qualidade de vida que você tanto queria quando você montou o seu negócio. Você vai passar a conviver com seus filhos, com seu namorado, com a sua namorada. E tanto que isso é interessante e importante para você, porque eu tenho certeza que você fez a sua empresa pensando nisso. Aí você vai falar assim, mas isso custa muito caro. Isso é caro. Eu vou te falar que normalmente no mercado, um negócio desse vai custar aí aproximadamente, 10, 15, 20, 25 mil reais. E eu trabalho com consultorias nessas áreas. Então, assim, quando você vai fazer uma consultoria nesse sentido, não é menos que isso. E assim, dificilmente uma consultoria hoje custa menos de 10 mil reais. E assim, a ideia é te entregar um treinamento que vai mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, mudar a vida das pessoas que estão perto de você, mudar a vida dos seus colaboradores. E ferramentas, tá? Porque também não adianta simplesmente trazer aulas e não te dar ferramentas para você implementar na prática e colocar em prática dentro do seu negócio. Porque você vai
mudar a sua empresa, melhorar a sua empresa através de ferramentas, coisas práticas e simples que vai ajustar o caminho errado que a sua empresa está fazendo aí. Porque eu sei que você está fazendo errado, assim como a maioria, porque eu também fazia. Eu me incluo no processo. Tá? E você fala, eu não tenho dinheiro para isso, não tenho, é muito caro. Mas eu vou te falar, não é que o seu problema não é dinheiro. Porque se fosse um problema familiar, se fosse um problema de saúde, você com certeza arrumaria dinheiro. Se fosse um filho seu doente, se fosse o pai doente, a mãe doente, o irmão doente, você arrumaria o dinheiro para poder resolver. O seu problema se resume no medo. Você tem medo de dar o próximo passo. Você tem medo de assumir essa próxima responsabilidade com você. E assim, você não vai ter risco nenhum com esse processo. Por quê? Porque eu vou te dar aqui também uma garantia de 14 dias, 2 semanas para você testar, verificar, e se não gostar, você ressarce seu dinheiro integralmente, sem nenhum tipo de risco, sem nenhum questionamento, 100%. E você vai continuar falando, mas e quanto custa isso? O valor do investimento é muito baixo. Hoje isso vai custar apenas, tá? 12 parcelas de R$ 258,25 ou R$ 2.497 à vista. Isso é muito menos do que um funcionário que você contrata errado e tem que mandar ele embora. Isso é muito menos do que a precificação errada que você está fazendo no seu negócio, perdendo dinheiro todo dia. Te garanto que é menos que isso. Porque eu passo por isso, eu presencio isso, eu vejo isso e ajudo pessoas a resolver isso todos os dias. Mas vai ficar melhor ainda. Para você que adquirir hoje ou até amanhã, você vai levar um bônus aí de R$500. O Will vai soltar no grupo ali agorinha o link, o bônus, o cupom de desconto de R$500 para você usar aí e já receber um desconto aí para poder você comprar mais barato, porque esse é o nosso primeiro lançamento desse produto. Mas é só até amanhã. E acabou amanhã, você perdeu o bônus, vai ter que pagar mais caro se você quiser comprar. E assim, o Will também já vai deixar no grupo ali o link do carrinho, tá? Se você já quiser adquirir, entra lá e corre, adquire agora. Porque ainda tem mais uma condição especial. Para as 10 primeiras pessoas que entrar e adquirir, essas 10 pessoas vai levar uma reunião de briefing comigo, via Zoom ou via Google Meet ali, ou comigo ou com a Bárbara, que somos nós dois que faz a parte do transacionamento ali com os empresários, que é quem relaciona, quem vai dar os treinamentos. Uma reunião ali para poder a gente entender o seu negócio e traçar juntos um plano de ação para melhorar o seu negócio, para mudar a sua empresa. Que a Bárbara é minha parceira e eu também que está aqui atrás das câmeras, que vocês não vão ver. Então assim, isso vai te trazer clareza, isso vai te trazer benefícios que você nem imagina. Você vai começar a viver o extraordinário depois que você começar a mudar a sua empresa. Agora, diante do que eu te falei aqui, você vai ter 3 opções. Simplesmente, você pode ignorar tudo que eu disse, deixar tudo para lá, fingir que nada aconteceu e seguir sua vida no caos, na dificuldade, apagando incêndio, do mesmo jeito que você faz todo dia há vários anos. E está tudo bem. É um direito seu e está tudo certo. Continuamos amigos, ficamos felizes e espero te ver por aí ainda. Ou você pode também fazer sozinho. Tem outra opção, você pode ir lá e fazer sozinho. Só que provavelmente isso vai te custar muito mais dinheiro, vai te custar muito mais energia, vai te custar muito mais tempo. Porque o nosso bem mais escasso hoje chama-se tempo. Assim como eu, você e a maioria dos empresários são todos ocupados, só que pouco produtivos, porque o nosso tempo é escasso. Ou você pode dar o primeiro passo para poder você mudar a sua vida. Você pode dar o primeiro passo para você mudar a sua realidade, para você fazer com que a sua empresa seja uma empresa profissional, que dá resultado, que cresce, que prospera. E é clicando aqui, entrando nesse grupo, entrando na jornada Impacto Primeiro, que isso é uma jornada, tá? Isso não acaba. Você vai começar e nunca mais termina, porque o processo de crescimento ele é contínuo. Você tem que se desenvolver o tempo todo, você tem que se atualizar o tempo todo, mas a gente está aqui para poder pegar na sua mão e ir junto com você
e transformar a sua vida. Então assim, porque vai ser muito mais barato você aprender com quem já passou por tudo que você está passando. Vai ser muito mais barato você aprender com quem já viveu o que você está vivendo. Porque, que não eu disse lá atrás, o valor que você paga hoje num processo desse é menos do que um funcionário errado que você contrata. É menos do que o preço, a precificação errada que você faz aí no seu negócio e perde dinheiro todo dia. Então vai por mim. Então, agradecer a todos aqui pela presença, agradecer aqui pelos comentários. Tivemos algumas falhas técnicas aqui no meio do caminho, mas eu quero agradecer a vocês e espero ter ajudado. E assim, só mais uma vez, não perca essa oportunidade de mudar a sua vida. Não perca essa oportunidade de mudar o seu negócio. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Tá? Abraço.